possibilidade de William Carvalho pintar como reforço do Corinthians. Confesso que tomei um susto quando eu li a notícia. Jogador do Betis, contrato de mais uma temporada. Não, mais duas. Ele tem vínculo até junho de 2026. Que figurou bastante tempo na seleção portuguesa. São mais de 80 jogos e 5 gols marcados pela seleção lusa. Houve uma sugestão do nome do William Carvalho ao Corinthians, que se interessou, mas o Timão teria deixado claro desde o início que só levaria essa história adiante se não houvesse necessidade de compensação financeira ao Betis. Ou seja, temos interesse em contratá-lo desde que a gente não precise gastar nada além dos salários. Por falar em salário, vale a lembrança de que o William, com a camisa do Betis, tem direito a R$ 1.300.000 por mês, ou mais ou menos 16 milhões de reais por ano. William Carvalho, que na temporada passada jogou 30 partidas com 1 gol e 4 assistências, foi a temporada em que ele menos atuou, desde que foi contratado, com exceção àquela primeira temporada em que ele chegou na metade do ano, ou seja, só jogou 6 meses. Tem perdido um pouquinho de produtividade por lá. O que eu posso acrescentar em cima dessa informação? O volante nem é prioridade no Corinthians, tá? Especialmente depois das chegadas do Charles e do Alex Santana. E, apesar disso, o Timão tem feito todos os esforços do mundo a pedido do Ramon Dias para contratar o Cuellar. O volante colombiano de 31 anos de idade já disse sim ao Corinthians e agora tenta convencer o Al-Shabaab a liberá-lo. Hoje a prioridade no Corinthians é encontrar um centroavante e um atacante de lado de campo, as posições mais caras. Como a gente já tinha falado aqui há alguns dias com vídeos e conteúdos aqui no canal, o Corinthians já tinha se acertado com Gustavo Cuéllar, o colombiano de 31 anos, ex-Flamengo, que joga no Al-Shabaab da Arábia Saudita, ex-Al Hilal, ex-jogador comandado por Ramon Dias, inclusive no Al Hilal da Arábia Saudita. O Cuéllar gostou da proposta do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta poupuda, segundo o Samir Carvalho, aí passa dos 2 milhões de reais. Até durante o dia, se você quiser ver lá no canal dele, no Café do Setorista, ele detalha que esse valor tem a ver com salário e luvas. Mesmo assim, é um alto custo, que é o que a gente fala do Coronado, do Yuri Alberto, são salários aí perto de 2 milhões de reais, eles têm um pacote envolvido aí, né? O caso do Cuéllar da mesma maneira. Mesmo assim, é um senhor valor que o clube desembolsaria. Acho um ótimo jogador, já falei sobre isso, excelente, arruma meio campo, titularíssimo, eleva o patamar do time, mas o futebol tá ficando caro, né? Caramba, me assusta. Mas enfim, os custos dele, até porque ele ganha muito lá, né? Eles envolvem mais ou menos essas cifras. O Ramon gosta muito do Cuéllar, incomoda a diretoria todos os dias, é apaixonado por ele, já telefonou para ele e os dois já se acertaram. Só que tem o Al-Shabaab na parada, que pagou 5 milhões de dólares para tê-lo e fez um contrato até junho de 2026. Bom, se o Cuéllar já topou e agora espera que o Corinthians resolva com o Al-Shabaab, faltava uma proposta, porque ou o jogador pediria a liberação, né, a rescisão contratual, abrindo mão dos vencimentos e tudo mais, e aí viria livre de qualquer tipo de contrato, e aí você negocia diretamente com o atleta, ou o Corinthians teria que fazer uma proposta de compra para o Al-Shabaab. E a informação do GE é que o Corinthians fez uma proposta de 4 milhões de dólares para obter em definitivo o jogador por 3 temporadas, e podendo renovar por mais uma a partir de metas pré-estabelecidas. A gente está falando aí de 22 milhões de reais parcelados em 3 vezes. Essa é a proposta do Corinthians para o Al-Shabaab para ter o Gustavo Cuéllar. Mesmo assim, a direção aqui, segundo a matéria, não descarta um pagamento à vista, né? E aí, bom, tem dinheiro entrando de alguns lados aí, acordo de televisão, algumas receitas que o Corinthians está recebendo, novo patrocinador master, pode daqui a pouco estar utilizando esse dinheiro nesse sentido. Tem a verba destinada para um grande reforço do ataque midiático, né, que já se falou ser o Michael, mas atualizando mais sobre o Cuéllar nesse vídeo, a ideia é que, se os caras aceitarem, o Corinthians pague 4 milhões de dólares para ter Gustavo Cuéllar. Aí sim a gente começa a falar de um time mais robusto, mais encorpado. Falar sobre o midiático. O Corinthians está no mercado em busca da contratação do midiático. Uma fonte me disse que não dá para cravar, aliás, é uma fonte boa do Corinthians, que me disse que não dá para cravar que o midiático vem esse ano. Talvez
né, possa vir no ano que vem. Isso vai depender das negociações. Desde que o Corinthians fechou com o patrocínio Esportes da Sorte, o Corinthians vem negociando com vários midiáticos. Negociando ou conversando, tanto faz. Consultas, sabendo valores. Dois midiáticos foram confirmados para mim, que são os casos do Firmino. O Corinthians entrou em contato com um empresário alemão, que é o empresário do Firmino, conversou. Ele falou que o Firmino gostaria muito de voltar ao futebol brasileiro. Gostaria muito de jogar no Corinthians um dia, aquela coisa que todo mundo já sabe, mas enfim, mas que ganha muito lá fora, tal, aquela coisa toda difícil, quase impossível. O Gabigol, o Corinthians promete que vai brigar no final do ano, seja com quem for. O Gabigol segue na pauta do Corinthians, eu garanto isso para vocês. Só não vou ficar falando muito aqui, porque é um assunto chato que ninguém quer saber. Vamos esperar o final do ano, quando as negociações abrirem. Claro, né? Se ele não tiver renovado com o Flamengo. Aí o Corinthians foi para cima de outros midiáticos, que eu não sei quem é. Mas a resposta que eu recebi é que a questão financeira impede o Corinthians hoje de já fechar com o midiático. Cara, eu concordo muito com essas pessoas do Corinthians, porque elas falaram para mim algo que era uma avaliação minha. 57 milhões de reais, cara, não é o dinheiro de um midiático. É o dinheiro, talvez, de um grande jogador, de um bom jogador. Porque 57 milhões de reais são equivalentes a 9 milhões de euros. O Corinthians está indo no mercado e tem uma fonte do Corinthians que me diz o seguinte: Samir, uma operação de 3 anos de um jogador aí, de um atacante de bom nível, não precisa nem ser de altíssimo nível, cara, custa isso. Custa isso. Eu provei para vocês hoje aí no Blend. Eu quero até que vocês façam essa conta. Vamos supor, quanto que o Michael está pedindo por mês? Ele não é midiático. O Michael está longe de ser midiático. Quanto que o Michael está pedindo por mês? Não é 2,5 milhões? Vamos supor que ele assine um contrato de 3 anos. Multiplica 2,5 milhões por 39 meses. 2,5 milhões de reais multiplicado por 39 meses, porque tem o 13º. Multiplica isso para ver quanto que dá. Eu fiz a conta lá no Blend, dá acho que é mais de 90 milhões, não é? Cara, 57 milhões não é nada. Não é nada. Não dá para trazer o Roger Guedes como midiático. São 57 milhões. Tá? São 57 milhões. Não tem como. É muita grana. É muita grana. E no caso do Michael, por exemplo, né, já partindo para essa história chata, 97 milhões e meio. Tinha feito essa conta aí, né? É um absurdo, tá? Então, isso só o pedido de salário. Sabe quanto que é 8 milhões de euros em luvas que o Michael pediu? Sabe quanto que dá isso em reais? 50 milhões de reais. O midiático, o dinheiro que o Esportes da Sorte deu é 57. Então o Corinthians não consegue hoje contratar um midiático só com a ajuda do empresário. O Corinthians hoje vai ter que pôr dinheiro para contratar um midiático. Porque qualquer nome que você falar de midiático aí, em 3 anos de contrato, se tiver um salário de 2,5 milhões por mês, dá 97 milhões. Quase, daqui a pouco é quase o dobro do dinheiro do midiático da Esportes da Sorte. Então o Corinthians tem dificuldades, tá monitorando o mercado, sabe? Tá destrinchando o mercado, tá conversando com opções. Mas eu trago isso para, sabe, acalmar os ânimos do torcedor corintiano, que ficam sempre esperando esse grande jogador chegar. Ainda mais com o noticiário. Dia tal tem uma contratação surgindo, e ela não surge. Né? Gente, hoje tem coisa boa, hein? Até o final da tarde tem patrocínio grande surgindo, contratação grande surgindo.
E nessa vocês vão caindo nessas histórias do só semana que vem tá chegando algo, tá pintando algo. Temos que ir devagar. Nem a diretoria do Corinthians e nem o Corinthians, as pessoas, pelo menos as pessoas, eu só converso com pessoas sérias. As pessoas sérias que estão dentro do Corinthians não querem vender essas ilusões. Então, eu venho aqui para passar a verdade, tá? A verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o Corinthians tem dificuldades para fechar com o midiático e talvez fique para o ano que vem. Porque 57 milhões de reais não é dinheiro para midiático. Ninguém nunca tocou nesse assunto. O Café do Setorista está tocando. 57 milhões de reais não é grana para contratar midiático. Precisamos cair na realidade. Entendeu? Precisamos cair na realidade. Não é. Tanto que 50 só as luvas do Michael já vai embora o dinheiro do midiático. E os 2,5 milhões de salário? Num contrato de 3 anos, daria mais de 90 milhões de salário. Não é. Você pega o Coronado, 2 milhões por ano. Ele assinou um contrato de 2 anos. É quase o dinheiro do midiático. Então, velho, precisamos vender essa realidade para vocês, que é a realidade mais honesta. Não vai pressionar a diretoria, não vai pressionar o clube, vai acalmar a torcida, entendeu? Sem política, sem falsas expectativas ou falsas notícias. É a verdade que tem que imperar, tá? Então, cuidado, hein? Cuidado, tá? Cuidado com o que você ouve por aí. O Michael é um absurdo, tá? Pedindo 2,5 milhões por mês, mais, né? Luvas de 8 milhões de euros que foram confirmadas, né? O Everton Guimarães falou que ia corrigir na matéria dele, no vídeo que ele gravou ontem, e ele deixou claro realmente que não são, né, 8 milhões de reais, mas são 8 milhões, 8 milhões de euros, né, que dá 50 milhões de reais. E se você somar os 50 milhões de reais com os 3 anos de contrato, meu Deus, véio, isso aí vai dar quase 150 milhões de reais. Esse jogador custaria para o Corinthians se ele fechasse 3 anos. É um absurdo, tá? É tanto um absurdo, tanto absurdo, que o Cruzeiro pulou fora. Tem que estar no desespero e tem que ser burro para pagar isso. Eu não tô falando que o Corinthians vai pagar, tá? Teve gente dando encaminhada aí porque não tem notícia. Vamos aguardar. Eu não tô falando que o Corinthians vai pagar. Pode pagar e pode não pagar. Eu só tô trazendo a verdade. Só a verdade para vocês. O Corinthians tem que tomar cuidado, porque até o Cruzeiro pulou fora. Você vê, o Vasco não está nem tentando, que fez de tudo para contratar no passado. Tudo bem que era pedido, né, do Ramon Dias. Então o midiático não vem, e eu acho que o Michael não deveria vir. Por esse valor aí, um absurdo. Tá? Por esse valor, é um absurdo. O Gonçalo Plata, que pertence ao Al Sadd do Catar, que é o equatoriano de 23 anos, atacante canhoto pelo lado direito do campo, ele tá louco para jogar no Corinthians. O Corinthians fez uma proposta para ter o jogador, e a primeira proposta ela foi recusada pelo Al Sadd do Catar. Os caras têm muito dinheiro, né? O Corinthians ofereceu 6 milhões de dólares, os caras recusaram. O Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares, mas ofereceu parcelado, também nesse mesmo molde aí, né? Em 3 temporadas, assim, paga uma parte agora e tal. Os caras recusaram também. Mas como o cara tá muito afim de jogar no Corinthians, de sair do clube Qatari, de jogar no futebol brasileiro, isso pode facilitar. Não estou dizendo que vai facilitar, estou dizendo que pode. E aí o Corinthians tem que negociar com o Al Sadd. E aí tem um ingrediente que surgiu nos últimos dias, que é a contratação do
clube do Catar por um novo treinador. Esse novo treinador, que é o Félix Sánchez Bas, é um espanhol que até o mês passado comandava a seleção do Equador e deixou o Gonçalo Plata de fora da Copa América por conta de uma questão indisciplinar. Sim, eles foram para uma balada, ele, Arboleda e o Kendry Páez, que é aquele moleque de 16 anos fenômeno da equipe do Barcelona, já vendido ao Barcelona, né? Da LDU, na verdade, que tem 16 anos e é fenômeno, joga muita bola. Os três, eles foram flagrados numa boate nos Estados Unidos na data FIFA de março. E aí, com isso, o treinador ficou pistola, não levou ele para a Copa América e agora, vejam só, ele assumiu o time do Catar onde está o Gonçalo Plata. Mesmo assim, ele até foi escalado como titular no amistoso entre o Al-Sadd e o Las Palmas da Espanha no último domingo. Então, o cara está passando por cima disso, mas tem uma relação aí que pode estar um pouco difícil e pode facilitar a saída se o técnico disser que eu não conto com ele, se o jogador disser eu não jogo com esse cara, não sei. Isso pode facilitar a vida, o fato é que ele não é barato, 8 milhões de dólares, e o Al-Sadd tem que aceitar essa proposta primeiro para ele jogar no Corinthians. O fato é que o Corinthians gostaria e o cara gostaria de jogar no Corinthians. A gente está falando de 45 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro também, mas enfim, é uma aposta. O Corinthians monitora ele há muito tempo e vários clubes estão fazendo isso, né? Pegando jogadores jovens do mercado sul-americano. O fato é que eles jogando no futebol da Arábia Saudita ou do Catar, a concorrência vai ficar maior em termos financeiros realmente. Enfim, foi revelado pelo Independiente Del Valle, passou por o Sporting de Portugal, Valladolid da Espanha e foi adquirido pelo Al-Sadd por 12 milhões de dólares. O Corinthians está oferecendo 8, ou seja, 4 a menos do que os caras pagaram. Difícil que saia o negócio nesses moldes, né? Ainda mais parcelado, mas enfim, o Corinthians insiste, ainda tenta, até porque o cara, a gente sabe que a vontade do jogador pesa, né? O cara quer jogar no Corinthians. Nas últimas 2 temporadas, Michael teve um papel significativo no Al Hilal, clube da Arábia Saudita. Em sua primeira temporada de 2022 a 2023, ele chegou ao clube com grandes expectativas, após se destacar no Flamengo. Michael rapidamente se adaptou ao estilo de jogo da equipe saudita, mostrando sua velocidade e habilidade no drible, o que lhe rendeu destaque em várias partidas importantes. Ele contribuiu com gols e assistências cruciais, ajudando o Al Hilal a competir tanto nas competições nacionais quanto internacionais. Seu desempenho foi fundamental para a equipe nas fases decisivas da Liga dos Campeões da AFC, onde o Al Hilal teve uma campanha sólida. Na temporada seguinte, de 2023 a 2024, Michael continuou a ser uma peça-chave no ataque do Al Hilal, consolidando sua posição no time titular. Ele demonstrou consistência em suas performances, sendo decisivo em momentos críticos e mantendo uma boa média de gols e assistências. Michael evoluiu não só tecnicamente, mas também taticamente, adaptando-se melhor às exigências do técnico e contribuindo defensivamente quando necessário. Sua capacidade de quebrar linhas defensivas e criar oportunidades para seus companheiros de equipe foi um diferencial importante. Além de suas contribuições em campo, Michael também se destacou fora dele, ganhando o carinho dos torcedores e se integrando bem ao ambiente do clube. Sua popularidade cresceu, refletindo-se no apoio que recebeu das arquibancadas e no aumento de sua influência dentro do vestiário. Na Liga dos Campeões da AFC, novamente foi uma peça vital, ajudando a equipe a chegar às fases finais da competição. Ao longo dessas 2 temporadas, Michael mostrou-se um jogador versátil e essencial para o Al Hilal, participando de várias jogadas ofensivas importantes e mantendo um alto nível de desempenho. Sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de finalização continuaram a ser suas marcas registradas, fazendo dele um dos principais destaques do futebol saudita.